Minasan konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Eu vou contar algumas histórias para vocês e falar sobre alguns costumes japoneses, algumas coisas que eu me deparei na minha primeira viagem ao Japão que me deixaram em estado de choque, que me surpreenderam e me fizeram aprender. E você vai aprender também não só sobre esses costumes, como algumas palavras e conceitos da língua japonesa. Mas antes da gente continuar, deixa o seu like, ativa o sininho, dá aquela comentada maneira aqui embaixo. Segue a gente no Instagram, a gente tem conteúdo diário lá. E é isso aí, vamos lá. Muito bem, eu fui pela primeira vez para o Japão em 1999, eu fui como um intercambista, fiquei um ano no Japão. Eu tinha acabado de terminar o segundo colegial e pela associação de intercâmbio que eu fiz, a regra era que eu fosse com 17 anos ainda e voltasse com 18. Uma regra meio esquisita, né? Você era obrigado a ir com 17, não podia ser 18, né? Você não podia terminar. Meus pais ficaram, pô, é melhor ele terminar o terceiro colegial e aí sim fazer o intercâmbio. Não podia, tinha que ser com 17. Mas foi incrível, eu fiz o terceiro colegial lá, metade do segundo e o comecinho do terceiro, porque lá o período letivo é diferente. Enfim, quando eu cheguei ao Japão, e nessa época eu já era muito fã do Japão, né? Desde criança vendo a série de Tokusatsu na TV Manchete, e depois me engajando em grupos de fãs, pesquisando, comprando livros, vendo documentários. Então já era um cara imerso na cultura japonesa e no idioma já japonês. Eu já estudava Nihongo de um jeito autodidata, fiz alguns cursos, mas eu sempre tive próximo da cultura japonesa. Mas mesmo assim, muitas coisas me deixaram um pouco chocado por alguns costumes, por serem muito diferentes dos nossos aqui no Brasil. Começando pelo uniforme, que eu já sabia que existia, né, que é o seifuku, né, o uniforme que você usa para a escola. No caso da escola é terno e gravata para os meninos, e aquela roupinha similar a uma roupinha de marinheiro para as meninas, né? Tem variações disso, mas é basicamente esse tipo de roupa. Então, quando eu cheguei no Japão com 17 anos, eu não sabia nem dar um nó numa gravata, tive que aprender a dar nós na gravata. Todos os dias eu fazia isso sozinho, eles me ensinavam e todo dia tinha que fazer o nó na gravata e ia de bicicleta para aula. A escola japonesa tem coisas que me surpreenderam bastante e muito positivamente em relação ao conteúdo mesmo, né? O período letivo, por exemplo, não tem de manhã e à tarde, como a gente tem no Brasil, né? Esses dois períodos separados. Não, é um período único para todo mundo. As aulas começam ali em torno das 9 horas da manhã, não sei se ainda é assim, imagino que sim, porque as coisas no Japão dificilmente mudam, mas se eu não me engano eram umas 9 horas da manhã que começava a primeira aula. E muita gente já sabe que assiste animes e consome cultura pop do Japão, já sabe que depois da última aula os alunos se organizam em clubes que eles chamam de Bukatsudo. Bukatsudo, né? Esse bu é o kanji de um grupo, né? De uma divisão, né? E katsudo é atividade. Então é atividade em clubes, em divisões. Você se junta com pessoas que têm o mesmo interesse por assuntos que você quer explorar, que você quer aprender e que você quer, inclusive, testar profissionalmente. Isso eu acho incrível, é uma coisa que falta, inclusive, no Brasil em termos de educação, né? A gente chega com 17 anos, com 18 anos, termina o terceiro colegial e é obrigado a prestar uma prova de vestibular para escolher uma carreira que nem sempre a gente tem certeza do que a gente quer. No Japão você tem essa oportunidade de uma atividade extracurricular com seus amigos, aprendendo e desenvolvendo atividades que de repente no futuro podem se tornar a sua atividade profissional. E você pode trocar, né? Se de repente está num clube de desenho, você muda para um clube de cinema, ou de esporte, ou de medicina, ou de biologia. Não importa, você pode testar aquilo que você gosta, que você acha que é bom, e aí você pode descobrir no clube que você não é bom naquilo, que você não gosta daquilo, e não precisa fazer um vestibular e começar a trabalhar na carreira para descobrir que você não gosta do negócio. Então isso eu achei muito incrível e muito surpreendente. Dito isso, eu não fiz as atividades de clube durante todo o ano que eu fiquei no Japão, porque eu cheguei lá muito otaku, né? Cheguei lá querendo colecionar livros, revistas, vídeos. E depois que a aula terminava, lá por umas 3 horas da tarde, eu não queria passar o resto da tarde dentro da escola. Ainda mais que eu tinha a perspectiva que eu ia voltar pro Brasil e tudo mais. Então eu entrei para um clube, para um Bukatsudo de arco e flecha, fiquei um mês, e aí eu desisti. Falei, gente, desculpa, mas prefiro ir para casa, estudar japonês, fazer minhas coisas, alugar meus DVDs. Na época não tinha DVD, né? Na época era VHS. Foi há 84 anos. Meus VHS de Tokusatsu, de anime.
e fiquei nessa. Então, eu não participei intensamente da atividade de clubes, porque, enfim, meu propósito ali no intercâmbio era outro. Outra coisa que me surpreendeu bastante na escola eram algumas aulas extras que aconteciam de tempos em tempos, não era sempre, eu acho que também não eram matérias cobradas em provas nem nada, era um complemento à parte de ensino dentro da própria escola. Eu lembro bastante de ter feito aula de culinária, com uma sala de aula mesmo, né, uma kyoshitsu, que é sala de aula, né? Esse primeiro kanji significa você ensinar, e o segundo é uma sala, é a sala onde se ensina, né? Kyoshitsu. Tinha uma sala de aula toda adaptada, toda preparada para você fazer comida, para você cozinhar. E eu lembro de ter feito algumas aulas de culinária, e eu lembro muito que ao mesmo tempo que estava tendo aula de culinária, em outro lugar estava tendo aula, por exemplo, que eu fiz também de caligrafia, que eu adorava, até hoje eu adoro, né? Que é shodo, né? Primeiro kanji significa escrever, é o kanji do verbo kaku, né, muito básico, escrita, escrever, e do, que é o caminho, né, então é o caminho da escrita. Caligrafia era muito, muito legal, também era uma aula irregular que de vez em quando tinha, mas eu lembro também que tinha mecânica, eu lembro também que tinha desenho com modelos vivos, então eu achava isso muito diferente e muito incrível, né, porque a escola te fornece não só aquele feijão com arroz que é cobrado em prova e que lá pra frente vai ser cobrado no vestibular, mas ele te oferece ferramentas da vida mesmo, assim, né? Você aprender a escrever direito, você aprender a fazer o básico de comida na sua casa, você aprender um pouquinho de mecânica, você aprender a ter uma noção artística de desenho, saber desenhar alguma coisa. Então isso eu achava incrível na escola, é outra coisa que me surpreendeu bastante. E claro, a limpeza da escola pelos próprios alunos assim que terminava a última aula, antes de começar as atividades de grupos, isso também explodiu minha cabeça e até hoje eu acho incrível esse hábito que eles têm lá. Os próprios alunos, assim que bate o sinal que termina a última aula, eles se organizam em times de limpeza e os próprios alunos limpam a escola. Coisa de 10 minutos, é muito rápido, porque todo mundo junto limpando vai muito rápido, né? E essa soji, né? Soji jikan, né? Esse tempo de limpeza, né? Soji significa limpeza, limpar, né? Soji suru, com suru se transforma no verbo limpar, né? E jikan é um tempo, né? É um tempo. Então é o tempo da limpeza, né? Soji jikan, né? Juntando com a palavra que a gente viu agora há pouco, kyoshitsu, né? Sala de aula, vira kyoshitsu no soji jikan, né? O tempo de limpeza da sala de aula. Era muito interessante, assim, né? Ia revezando, acho que toda semana revezava. Uma hora você estava na própria sala de aula, né? Os alunos pegavam esfregões, outros alunos pegavam as carteiras e colocavam num canto, deixava a sala de aula, né, sem nada, o pessoal se alinhava atrás, lá no fundo da sala com os esfregões e corria até a frente, alinhados, assim, era até bonito, assim, um balé de esfregões, assim, chá, e voltava, então limpava o chão com os esfregões, depois limpava as carteiras, aí um outro time ia pro banheiro, outro time ia pro corredor, juntavam as classes, né, todas as classes faziam isso. Isso explodiu a minha cabeça, eu acho incrível, eu acho que isso ensina um senso de é a sua escola, nós mesmos temos que cuidar da nossa escola, ensina os alunos que eles têm que limpar a sua própria sujeira, né? Não criar essa barreira que existe muito por aí, né? De você não limpar as coisas, achar que alguém tem que limpar por você. Não, lá você põe a mão na massa mesmo e desde cedo é assim. Isso eu acho muito legal. Muito bem, outra coisa que me surpreendeu lá, isso é uma coisa extremamente pessoal, é um caos que eu vou contar da minha vida aqui pra vocês, é que é o seguinte. Antes da gente ir pro Japão, a gente sempre pensa, né? O Japão é um dos países mais seguros do mundo e é um país onde você pode andar na rua de madrugada, você não vai ser assaltado, você não vai, ninguém vai mexer com você. Isso tudo é verdade até hoje. Acho que é um orgulho, os japoneses têm orgulho do Japão ser esse lugar, um lugar que é anzen, né? Que significa seguro, né? É um país seguro. Anzen na kuni, né? Um país seguro, né? Anzen é um adjetivo, abrindo um parênteses aqui para ensinar japonês, é um adjetivo do tipo na. Ele precisa dessa partícula na para se ligar à palavra, ao substantivo que ele quer adjetivar. Então, anzen na kuni. Kuni significa país, então país seguro. E é mesmo, o Japão é. Mas, roubam muita bicicleta no Japão. Então assim, não é que a criminalidade é alta, não.
existe roubo de bicicleta. Pessoas roubam bicicletas. É um roubo tradicional da cultura japonesa, que acontece. Ele acontece. E, então não pode dar, não pode dar mole com bicicletas no Japão. E eu dei mole com bicicletas no Japão quando eu fiz o intercâmbio, quando eu morei lá. Morei na cidade de Utsunomiya, né? Eu sempre falo, mas nesse vídeo acho que eu não falei ainda. São 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros de Tóquio. E numa bela ocasião eu fui tirar dinheiro num shopping, eu não lembro exatamente qual era o lugar, um complexo ali, com a minha bicicleta. Quando eu cheguei lá, eu ganhei da associação do intercâmbio uma baita de uma bicicleta, que em Nihongo é Jitensha. Eu ganhei uma Jitensha incrível, bonitona, nova, lindona, para eu usar durante todo o ano. E eles iam me dar a bicicleta. Inclusive, eles iam me dar de presente, mandar pro Brasil e tudo mais. Enfim, aí com poucos meses de Japão, eu fui num lugar para tirar dinheiro. Eu não sei se eu não tinha comprado ainda o cadeado ou se eu não coloquei o cadeado. Eu realmente não me lembro desses detalhes. Mas o lance é, ela não estava presa com a corrente, a bicicleta. Eu estacionei no bicicletário, fui para tirar um dinheiro, eu precisava lá, papapá. E aí quando eu voltei, a minha bicicleta não estava mais lá. Eu tive a minha bicicleta roubada no Japão, então eu sofri um roubo no Japão, é uma coisa inacreditável, né? Jitensha ga nusumareta, quer dizer, a bicicleta foi roubada. Nusumareta é a voz passiva do verbo nusumu, que é roubar, né? Nusumareta, tá no passado, inclusive, quer dizer, foi roubada. Então eu costumo chamar esse caso de Jitensha ga nusumareta jiken, né? Quase um título de episódio de anime, né? Jiken é tipo caso. É um caso que você tem que resolver, um acontecimento que você tem que lidar. Então, o caso da bicicleta que foi roubada. Enfim, no meu caso, aconteceu dessa maneira. Tomei uma baita de uma bronca do pessoal lá do intercâmbio. Me deram uma outra bicicleta bem mais furreca, quebrava. Já tive vários outros causos por causa da bicicleta quebrada. Na neve, indo pra escola uma vez, quebrou a corrente, fiquei na neve e tal. Mas mereci, aprendi na pele que no Japão você tem que proteger a sua bicicleta, porque acontece de roubarem. As bicicletas são visadas no Japão. Outra coisa que me deixou completamente surpreso, boquiaberto no Japão, foram as comidas, claro, comida japonesa, que eu não conhecia muito, né, que estamos falando de 1999, né, o pequeno Ricardinho com 17 anos, eu nunca fui muito de comidas do mar, então eu não comia muito peixe, então eu nunca fui muito do peixe cru. Naquela época eu já até como, quando eu era moleque, mais novo, não comia de jeito nenhum. Mas não é disso que eu tô falando, as comidas do dia a dia do Japão, elas também foram um choque cultural para mim, tanto para um lado da estranheza num primeiro momento, quanto para um lado de, nossa, isso é muito bom. Mas o lado, nossa, isso é muito bom, eu não vou falar nesse vídeo, porque esse vídeo é mais umas coisas que eu quero pontuar. E a estranheza faz você querer pontuar algumas coisas, né? O lado muito bom, eu descobri o kare, eu descobri o yakiniku, que é a carne japonesa, muitas vezes com wagyu, que é a carne típica do Japão, criação de gado japonês, que é maravilhoso, que é delícia, e tantas outras coisas. Mas o que eu achei estranho, primeiro um pensamento que me veio naquela época, logo de cara, como eles comem comida fria, tem muitas comidas frias que são comidas o tempo todo no Japão, muito mais do que eu estava acostumado aqui no Brasil. Por exemplo, ovo. O ovo foi uma coisa que me marcou muito. O tamagoyaki, amo hoje, né, de paixão, faço aqui em casa e tudo mais, né? Que é um enrolado de ovo com açúcar. Lá o ovo é muito associado ao doce. Não que aqui não tenha, tem muitos doces de ovos, mas o ovo é associado ao doce comido com almoço, com comidas salgadas, né? Então o tamagoyaki, né, que é o ovo frito, é o nosso omelete, né? Tamago significa ovo e yaki significa você fritar alguma coisa. Você pôr na chapa alguma coisa, né? Então o tamagoyaki é o ovo, né? Um omelete, só que a japonesa, né? Eles colocam um pouquinho de dashi, né? Que é um caldo com bastante umami, e colocam açúcar também. Aí você come isso com shoyu e fica maravilhoso. E muitas vezes esse ovo, ele é servido frio, como uma salada, como uma entrada, ou tá lá disponível para você comer frio. Isso me deixou bastante encucado num primeiro momento. E outras comidas frias também estranhei num primeiro momento, mas hoje adoro, como Hiyashichuka, que é um tipo de lamen gelado, lamen de verão, né? Você come mais no verão, que tem pepino, tem um pouquinho de cenoura, você coloca um pouco de, às vezes tem kanikama, tem um molho de gergelim, é maravilhoso, mas é um pouco estranho, foi um pouco estranho pra mim logo na época. Depois eu aprendi no próprio Japão comer, adorava Hiyashichuka e comia sempre, né? Inclusive Hiyashi, esse kanji, tudo que você vê com hiyashi ou esse kanji, formando outras palavras, traz a ideia de gelado, alguma coisa gelada, tá? Alguma coisa fria. E o Hiyashichuka é isso, é um macarrão frio. Que mais? O sunomono, também, que é
uma coisa super comum da culinária japonesa, né? Sunomono são as conservas, geralmente em vinagre. Uma mais comum de todas talvez seja de pepino, né? Aqueles pepinos cortados bem fininhos, num molho de vinagre meio adocicado, servido frio. Aquilo pra mim, com 17 anos também, que não conhecia absolutamente nada o que era aquilo, me deu uma estranheza, me deu um choque, e eu fiquei imediatamente apaixonado depois de um tempo. Eu também estranhei bastante num primeiro momento o misoshiro, que é aquela sopinha de miso, com tofu, com algas, pode ter um monte de coisa, né? O misoshiro, cada um faz do jeito que quer. Não, eu confesso que no começo eu não gostei, mas é uma comida muito do dia a dia. Você não escapa do misoshiro, ainda mais fazendo intercâmbio, ainda mais como eu morando na casa de famílias japonesas. Você não escapa do misoshiro, tá toda hora ali. E eu fui bebendo cada vez mais. No começo não gostava, bebia por educação, não queria, né, não queria parecer um cara que tá rejeitando a comida local, mas foi ótimo porque eu me apaixonei. Hoje eu amo misoshiro, faz bem pra saúde, faço aqui em casa também, sempre. Gosto muito de misoshiro. E pra gente fechar, um último aspecto da cultura japonesa, esse bem importante, me deixou bastante pensativo quando eu voltei pro Brasil depois desse intercâmbio, a postura dos japoneses social. Postura social dos japoneses. Existem duas palavras que sintetizam um pouco isso que eu tô falando, que é tatemae e honne, tatemae. Se a gente for traduzir, a gente pode encaixar a tradução de fachada nessa palavra, tatemae. É uma fachada, que é a postura que os japoneses adotam quando eles estão em público, quando eles estão convivendo em sociedade. Eles usam essa fachada, o tatemae. Eles jogam o jogo da sociedade, eles não são completamente sinceros, embora não seja falsidade. É muito fácil confundir isso com falsidade, mas é um jeito melhor para a harmonia das coisas ser mantidas. E, em oposição a isso, existe o honne. Honne, que são esses dois kanjis que significa algo como o som verdadeiro, né, o som original, que é a sua sinceridade, é aquilo que você é, aquilo que você está pensando mesmo, e é o tipo de comportamento, né, o honne, que você adota quando você está num ambiente mais privado, quando você está entre amigos, quando você está com família, com pessoas que você tem liberdade, que você tem essa tranquilidade para compartilhar as suas visões reais sobre as coisas. Então tem essa distinção. Talvez no primeiro momento você não sinta tanto num turismo, mas você passando um tempo mais lá, eu trabalho com eles lá, com o Jam Project, e eu morei lá durante esse ano com famílias, então você sente bastante isso, né? O tatemae não é uma falsidade, mas é você dosar a sua sinceridade para não atrapalhar a harmonia do coletivo. Então você está convivendo com outras pessoas, talvez alguns comentários de coisas que você pensa, que é só a sua opinião sobre algum assunto, possa trazer uma desarmonia e seja desnecessária num funcionamento coletivo. Isso é muito poderoso. É um tema bastante interessante que eu acho que vale a pena até uma pesquisa mais profunda e uma reflexão mais profunda, que é muito interessante. Aqui no Brasil é aquele famoso, ninguém pediu a sua opinião, talvez um pouco para esse lado, mas quem te perguntou? Sabe aquelas coisas que a gente acaba, pela nossa natureza, pela nossa cultura ocidental no geral, e não tem problema, né? São culturas bastante diferentes. Às vezes a gente pode colocar a nossa opinião, a nossa individualidade de uma maneira que a gente, sem pensar, vai atrapalhar um processo. Tá? Falando de maneiras gerais. E no Japão eu acho incrível que existe um conceito bem definido. Pensaram sobre isso. E não é do nada que eles tiraram esse conceito. Isso foi pensado e por isso que existe. E isso está enraizado no povo japonês. As pessoas assumem essa postura de tatemae assim que põem o pé para fora de casa e se comportam levando a harmonia do grupo todo sempre mais importante. E quando estão num ambiente mais privado, como eu disse antes, eles podem assumir o honne, o que você realmente está sentindo, o que você realmente está pensando, suas opiniões, suas visões. Então a dosagem desses dois comportamentos é algo que eu acho incrível, e quanto mais eu aprendo sobre eles, mais eu acho incrível. Mas no primeiro momento foi algo chocante também para mim, lá no Japão, de 1999. Muito bem, já falei bastante, dá pra gente continuar esse papo, inclusive deixa aqui nos comentários se você curtiu esse tipo de vídeo em que eu conto casos, falo um pouco de cultura japonesa, troco uma ideia mesmo com vocês e vou ensinando aqui ali palavras-chave relacionadas com o que eu estou dizendo. Curtiu? Comenta aqui, deixa o seu like, ativa o sininho, segue a gente no Instagram,
como eu disse, como eu digo sempre, a gente tem conteúdo todo dia lá, é bem legal. E é isso aí. E vem fazer parte da nossa comunidade de estudantes de língua japonesa. Você vai no www.cursonihongo.com.br. Lá vai aparecer um campo para você colocar o seu e-mail. Coloque o seu e-mail, você vai receber o nosso e-book sobre as bases da língua japonesa e um mini curso em 8 vídeos. Esse canal tá cheio de vídeo que te ensina também com cultura pop a língua japonesa. Explore ele. Até o próximo vídeo. Já né?